Bora, tia Michelle chegou com a aula de Geografia! Vem comigo! Então, vamos lá. Na aula de Geografia hoje, nós vamos utilizar o livro na página 227 e 228 e também vamos utilizar a ficha de atividade que tá aí, que nós também vamos falar sobre bairros, parecida com a aulinha de história, tá bom? Então, vamos lá. O tempo atmosférico e as paisagens. As mudanças na paisagem podem ser causadas por ações humanas, como alteração do fluxo de pessoas e veículos, e também provocadas pela natureza, como as mudanças do tempo atmosférico. Bem, tempo atmosférico refere-se a condições da atmosfera, ou seja, da camada de ar que envolve a Terra em determinado momento e lugar. Veja as ilustrações. Então, você saiu lá bonito e formoso, no maior calor, de repente, pá, chove. Aí você vai ficar o quê? Molhado com frio. Então, isso aí é relacionado ao tempo atmosférico, tá bom? Tá escrito assim, número 4. Como estava o tempo atmosférico em cada uma das situações representadas acima? Marque a alternativa correta com um X. O quadro A, ele estava ensolarado, nublado, com vento ou chuvoso? Ele estava ensolarado e um pouco nublado. Olha as nuvens aí, tá bom? No quadro B, ele estava ensolarado. Olha o calor que ele está sentindo aí. De repente, no quadro C, o tempo fica nublado e com vento. E por último, no quadro D, o tempo fica chuvoso. E você fica todo molhado e cheio de frio. Então, gente, como a tia Michelle já explicou, o tempo atmosférico ele pode mudar muito, tá? Pode começar o dia num período, num determinado calor ou frio e durante o dia mudar. Agora a gente está começando a se aproximar do inverno, ainda não estamos no inverno. Então agora está deixando de ficar quente de manhã, quente à noite, está começando a ficar bem frio de manhã, bem frio à noite e durante o dia aquele calor. Então isso é um pouco característico do nosso tempo atmosférico e também do clima que está se aproximando, que é o inverno, tá? Então, você vai lá destacar as peças do material complementar. Elas mostram paisagens de um mesmo lugar em diferentes condições atmosféricas. Depois, colhe-as nos locais correspondentes de acordo com as legendas. Então, tá escrito aí, ó, ensolarados e com altas temperaturas. Então, você vai lá atrás, no material complementar da página 228, olha aqui, ó, tá? Você vai procurar, você vai recortar e vai colar. Recortar não, eu acho que o de vocês é adesivo, né? Vocês vão tirar o adesivo e vão colar lá na frente. Aí, o que tá escrito na parte ensolarada com altas temperaturas, você vai colocar aqui. E o outro é chuvosos com temperaturas mais baixas e amenas, tá bom? As condições do tempo atmosférico alteram a paisagem e a vida das pessoas. Se o tempo está chuvoso, por exemplo, as pessoas passam a usar objetos para não se molharem, guarda-chuva, capa, calçado impermeável, entre outros. Os rios podem transbordar e as ruas podem ficar alagadas. Quando o dia está ensolarado, as praias ficam mais cheias e pode haver mais trabalhadores ambulantes vendendo água nas ruas. Quando venta, esportes como vela e windsurf são muito praticados, roupas secam mais rápido e árvores podem ser derrubadas, de acordo com a intensidade do vento. Essas variações de tempo atmosférico, chuvoso com vento, nublado, quente e frio, são fatores naturais que alteram a paisagem, tá? Lembra que eu falei? Lugar muito frio, a paisagem é alterada. Lugar muito quente, também está alterado, né? Então, assim, a paisagem, ela reflete essas diferenças. Por isso que a tia Michelle, na fichinha da atividade, vai falar sobre algumas paisagens, que são os bairros, tá? Lembra que a tia Michelle falou que o Brasil ele é dividido por pedacinhos, de pedacinho por pedacinho, por pedacinho, até chegar nas cidades? Então, as cidades, elas são divididas por bairros. Os bairros da nossa cidade é diferente, tá? Então, aqui eu vou falar de uma parte
do Brasil, tá bom? Então, existem muitos tipos de bairros em uma cidade. Podemos perceber entre bairros observando as casas, as ruas, os tipos de construções, o movimento, além dos serviços que ela oferece. Então, essa característica faz parte da paisagem daquele local. Tá bom? Então vamos ler a primeira legenda aí. Madureira é um bairro de classe média e média baixa da zona norte do município do Rio de Janeiro. Fundamental para a economia da cidade, pois sendo um bairro de localização central e de encontro das linhas do BRT e trens que operam na cidade. Então, a paisagem desse local aí é uma paisagem calma ou uma paisagem agitada? Gente, é uma paisagem agitada, né? Porque é um local que tem muita gente passando e um local que vende muito, que tem muito comércio. Imagina como é que ela tá agora nessa época de pandemia, hein? Bom, espero que esteja vazia, né? Mas eu acredito que sim. E do lado nós temos um bairro pequeno de São Paulo. A origem do bairro, porém, é mais humilde, com ruas que datam ao menos da década de 1960. O bairro foi formado por trabalhadores das olarias e pedreiras da região, operários que trabalhavam nos bairros de Jaguaré e Cercanias. Esse bairro aí, ele já é um pouco mais humilde e um pouco mais antigo também. Então, esse bairro, como é que é a característica dessa paisagem aí? É um bairro agitado ou um bairro mais calmo? Então, ele pode ser um bairro populoso, então ele pode também ter um pouco de agitação. Porém, ele parece ser mais calmo porque ele parece ser um bairro mais residencial, com mais casas. Então, nós podemos, nas paisagens das cidades, caracterizar os bairros por bairros industriais, que são bairros que possuem indústrias, bairros comerciais, que tem comércio naquele local, e temos os bairros residenciais, que tem mais o quê? Residências. Só que tem bairros que tem umas coisas misturadas, residência e comércio, mas os bairros, eles são divididos por essas características. Aqui em Brasília, a gente pode observar muito isso, né? Essa caracterização. Brasília, não digo as regiões administrativas, mas Brasília, você vê, tem a W3 ali, que é um local que é mais para comércio. Nós temos o setor hospitalar, nós temos o setor de oficinas. Então, aqui ainda a gente conseguiram, né, fazer essa diferença de bairros. Nas outras cidades tá um pouquinho mais bagunçadinho, mas também tem um pouco dessas características, tá? Então, no Brasil, há pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, infelizmente. Isso é o que chamamos de desigualdade social. Bom, com suas palavras, relate como devemos agir para diminuir a desigualdade social. É igual eu falei, a desigualdade social faz parte de muitas paisagens do nosso Brasil, infelizmente. Enquanto uns têm muitos, outros têm poucos, e quem tem muito, muitas vezes, não divide com quem tem pouco. E isso é uma coisa muito triste. A desigualdade social é algo muito sério no nosso país, que a gente não pode fechar os olhos. Então, eu desafio você agora a procurar aí na internet sobre o que é desigualdade social e escrever nessas linhas aí sobre o que você entendeu, tá? E refletir. É honesto termos desigualdade social? É bom ter isso? Né? O que a gente pode fazer para amenizar? Porque você não é o presidente, você não é a pessoa que está lá em cima para poder ajudar nessa parte. Mas você pode fazer o pouquinho que tem na sua casa. Para você diminuir um pouquinho da pandemia, o que é preciso fazer? Ficar em casa, tá? Se resguardar e resguardar a saúde da sua família, tá bom? Quem pode, claro, porque tem gente que precisa trabalhar em lugares que não podem faltar, hospitais, farmácias, mercados, então tem que trabalhar. Então, quem vai tem que ter o maior cuidado para poder não trazer esse vírus para nossa casa, que essa é a nossa paisagem atual, mundial. Pessoas andando de máscaras nas ruas, pessoas andando com álcool em gel, pessoas se precavendo, pessoas cuidando da saúde, tá? Então, para morar bem, não basta construir uma casa, gente. É preciso que ela tenha água potável e eletricidade, entre outras coisas. Explique a importância da água para a nossa sobrevivência. Você imagina um lugar, uma paisagem de um lugar, lá na praia, e não tiver água potável para tomar banho. Você imagina?
Será que isso seria legal? Será que a água hoje, ela não é responsável por muita coisa? Você sabia que você pode ficar 3 dias sem comer, mas não pode ficar 3 dias sem tomar água? Porque o seu corpo necessita da água. O nosso país, ele ainda tem água potável. Por ele ser grande, por ele ser um país grande. Agora, tem países que, infelizmente, não tem tanta água potável como a gente. E que a água é caríssima. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar da nossa água. Ah, não é porque que eu moro num lugar... Aqui em Brasília, nós já passamos por dificuldades de pouca água. Não tem muito tempo, que a gente teve racionamento, lembra? Não é porque hoje a gente não tem mais racionamento que a gente vai gastar água adoidado. Mesmo porque agora tá vindo o período da seca, o período que não chove. Então, Brasília, o Distrito Federal é um local que tem que amar a água que tem na casa. Porque para ela acabar, ó, basta fazer isso aqui, que ela acaba. Então, a água para as paisagens das cidades, ela é muito, muito, muito importante. Se eu vou ao banheiro escovar o dente, gente, não tem necessidade nenhuma de abrir a torneira e deixar a água escorrer. Se eu vou lá ajudar a mamãe a lavar uma louça, eu não posso abrir a torneira e lavar a louça. Eu primeiro ensabuo tudo, depois eu vou lá e enxago. No banheiro, no banho, eu não preciso ficar lá cantando, igual a tia Michele gosta de cantar, no chuveiro com a água descendo. Não, deixa pra cantar na hora que vai se arrumar, na hora que vai assistir ela da tia Michele, que aí você pode cantar. Mas agora, você ficar gastando água, gente, põe um ouvidinho aí que eu vou falar bem baixinho. É burrice, né? Onde já se viu gastar uma coisa que a gente está vendo que está acabando no mundo. Não é acabando só no país, no Brasil, acabando no mundo. O Brasil tem sorte de ainda ter bastante água, porque é um país bem grande. E não adianta... Ah, tia Michele, mas a gente tem um mar. O mar, a água é salgada. Adianta para você? De forma alguma. A água para a gente consumir na nossa casa, ela tem que ser potável. E para a gente tomar a água, tem que ser filtrada. Então, a água que está no chuveiro, ela tem que ser tratada, que ela é tratada pela CAESB. Então, não adianta a gente pegar lá no rio. Por exemplo, a gente não pode ir no rio, a água tá limpinha, bonitinha lá, a água. E eu vou mergulhar sem saber que aquela água ali tá contaminada. Então, eu não posso fazer isso. Então, a água, ela tem que estar potável para você, mesmo só para tomar banho. Igual a piscina não tem que ser tratada para você entrar nela? É assim todas as águas. É claro que no rio a água não é tratada, então você tem que saber se aquela água é poluída ou não. Por quê? Porque a água dos rios, ela em algumas cidades, ela tem um encontro com a água dos rios com esgoto. Então esse esgoto, ele contamina a água. Então eu não posso chegar e me banhar lá de qualquer maneira naquela água ali. Então, a gente tem que cuidar da água que a gente tem. Cuide da água, gente, cuide da água, porque ela tá acabando. Tá bom? Cuidem na sua casa. Então, aí na próxima questão, tá falando sobre o Dia Mundial da Água, porque a água é principal, a água é primordial para onde a gente mora, para as nossas paisagens, tá bom? Mesmo aqueles lugares que chove muito, aqueles lugares que tem cachoeira, uma hora a água acaba. Tá? Então, vamos cuidar, vamos ler aí depois a próxima questão, que é sobre o Dia Mundial da Água. Vamos responder essa questão e ter bastante consciência do que a gente tem na nossa casa, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Espero que vocês tenham gostado. E, economizem, tá bom? E eu te espero até o próximo vídeo. Tchau!